Senadores, deputados aqui presentes, eu queria abordar essa questão inicialmente de um ponto de vista diferenciado e aqui fazer uma crítica que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive no período em que nós estávamos no governo, é que quando a gente discute mobilidade, nós temos que ter prioridades claras, né? A primeira delas é o pedestre, depois vem o ciclista e depois vem, naturalmente, a questão do transporte coletivo. E ao longo dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, em que pese todos os avanços que nós tivemos em termos de mobilidade, a ampliação da infraestrutura, enfim, mas nós fizemos uma concessão à questão econômica, digamos, exagerada em comparação vis-à-vis a questão do transporte coletivo no Brasil. Incentivamos o transporte individual de todas as maneiras, óbvio que isso gera emprego, isso é muito importante. Nos gabamos de, em muitos momentos, todo brasileiro está em condição de trocar o seu carro, isso é bom e a gente deve perseguir novamente esse objetivo. O Brasil passou a produzir uma quantidade estúpida de motocicletas e, com isso, também os acidentes que hoje são extremamente graves e onerosos para o poder público. Lógico que tudo isso tinha que se fazer, mas que não fosse em detrimento do transporte coletivo. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é de transporte individual público e transporte individual privado, mas estamos falando de transporte individual. E eu estou dizendo isso que, entre as consequências da entrada desse serviço, danou-se já, desse serviço do Uber, a própria receita das empresas de transporte coletivo nas cidades onde o sistema foi implantado, ela está caindo. As pessoas estão diminuindo o uso do transporte coletivo, isso fatalmente vai acontecer em relação aos metrôs, e nós estamos, na verdade, inchando as cidades de pequenos veículos, né? Congestionando o trânsito, enfim, com uma diferença. O taxista, na maioria das cidades, ele tem o privilégio de poder usar as faixas exclusivas. E o Uber não tem nem pode ter, porque não há nem como identificar quem é Uber, quem não é Uber. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Então, a falta de uma limitação, inclusive do número de automóveis que podem fazer parte de um aplicativo como esse, é uma coisa fundamental. Não dá para ser qualquer um que quer. É aquele cara que, sei lá, na hora do intervalo do almoço, ele vai, pega o carro e vai dirigir. E, na verdade, o que a gente está encontrando é uma série de pessoas que estão fazendo bicos. É isso que está acontecendo, recebendo remunerações ridículas e fazendo, no meu ponto de vista, uma concorrência predatória com aqueles que são efetivamente regulamentados. Tem os benefícios de serem regulamentados? Tem direito a ter isenção de imposto para adquirir um carro novo, redução no pagamento do IPVA, etc, etc. Mas vivem exclusivamente disso. São as questões relativas à regulamentação da profissão que foram conquistadas e não foram doação de ninguém, foi objeto de uma luta. Então, eu quero me associar àqueles que consideram que é preciso que haja realmente uma regulamentação. Não sei qual vai ser o relatório final de Vossa Excelência, pode ser que naquele que veio da Câmara possa haver algum tipo de excesso que iniba também, porque eu também não sou inteiramente contra que exista o Uber, não. Mas não pode ser dessa forma como está existindo agora. Absoluto e total descompromisso com o sistema de transporte, com o interesse da população, com os que trabalham para essa empresa, a maior empresa do mundo de transporte que não tem uma bicicleta. Isso aí são as contradições do desenvolvimento da tecnologia. E essa questão de dizer que é um aplicativo que faz intermediação, isso é uma formalidade. Na verdade, é uma empresa de transporte que existe em nível internacional. Então, eu quero me associar aos que acham que é necessária, de fato, uma regulamentação para que a gente, em nome de alguns benefícios que são importantes, a gente extinga
uma determinada categoria e um serviço que é importante. Se há distorções em relação ao serviço de táxis, o custo da tarifa, algumas outras questões, que se corrija isso, mas que não se jogue a bacia com o menino junto à água, tudo de uma vez.